Como é bom saber que, mesmo nas adversidades, o Senhor tem sustentado a sua obra, o Senhor tem cuidado de nós, e aquilo que nós acabamos de cantar é uma verdade na vida da igreja. Nós vamos prosseguindo, rompendo todas as barreiras na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento convidá-los a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos do capítulo 12, e nós leremos a partir do verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e nós leremos então a partir do verso 18 ao 25, encerrando então essa primeira fase da nossa série de mensagens do livro de Atos dos Apóstolos. E ao longo desses últimos meses nós estamos estudando o livro de Atos e percebendo o Espírito Santo atuando no meio dos primeiros cristãos, e o Evangelho do Senhor Jesus transpondo barreiras e prevalecendo em meio às oposições que foram apresentadas. E neste texto nós vamos perceber exatamente isso: a igreja do Senhor mais uma vez prevalecendo. O texto da palavra do nosso Deus nos diz assim: de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quando ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi para a Judeia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. E é interessante nós aqui percebermos, queridos irmãos, recapitularmos, porque nós já começamos a meditar neste capítulo 12, há alguns domingos atrás, que no início desse capítulo 12, Herodes está enlouquecido em busca de prestígio. Ele está ensandecido e está procurando perseguir a igreja do Senhor. O primeiro capítulo começa então com a perseguição, e Tiago então é morto, Pedro encarcerado. É assim que começa o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas é interessante nós percebermos, queridos irmãos, que da metade do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos para cá, Pedro é livre da prisão, e a palavra do Senhor continua triunfando. E aqui nós podemos perceber então, assim como o consador, o comentarista bíblico, que o poder de Deus, ele se manifesta destruindo os planos hostis dos seres humanos. O poder de Deus se manifesta destruindo toda a arma forjada contra a igreja do Senhor. E é interessante
porque a vontade do Senhor, ela sempre prevalecerá. E é nesse sentido, então, que a igreja do Senhor Jesus prevalece. E ao longo dessa reflexão, eu quero aqui, em todo momento dessa reflexão, comparar o reino de Deus, o governo de Deus, com o reinado terreno. E a partir dessa comparação, apresentar alguns princípios, algumas razões pelas quais a igreja do Senhor Jesus continua firme. A igreja do Senhor Jesus continua crescendo. A igreja do Senhor Jesus continua avançando. E ela prevalece apesar de nós, que somos imperfeitos. Ela permanece, meus queridos irmãos, apesar de todas as situações que podem acontecer ou de alguma forma tentar ameaçar. E a primeira reflexão que eu quero fazer à luz deste texto, meus irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus, ela prevalece porque ela faz parte de um reino inabalável. Eu quero então te convidar a olhar o verso 18 mais uma vez, onde o verso 18 vai nos mostrar que Herodes e os seus soldados, as guarnições, são pegas de surpresa. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, os governos deste mundo são pegos de surpresa. Basta olharmos os noticiários nessas últimas semanas. Vamos dizer, a segurança lá de Brasília não conseguiu prever que um homem bom estava acessando lá aqueles prédios. E muitas coisas na história da humanidade nos mostra as muitas vezes que os governantes são pegos de surpresa, e nós mesmos somos pegos de surpresa. É assim que acontece nos reinados terrenos. Mas é interessante observar, meus queridos irmãos, que Deus em nenhum momento é pego de surpresa, porque o seu reino é inabalável. Quero te convidar ainda a olhar para o verso 20, porque o verso 20 vai nos dizer que Herodes está cheio de ira, especificamente contra o povo de Tiro e Sidom. Nós não sabemos as razões pelas quais ele estava irado, e como Tiro e Sidom dependiam dos campos de trigo para suprimento da sua população, eles então promovem ali ou procuram realizar uma audiência com Herodes para reatar aquela aliança que havia sido feita. Embora não saibamos os motivos que causou esta ira de Herodes, sabemos, meus queridos irmãos, que Herodes era um homem que buscava prestígio, era um homem que agia por conveniência, era um homem que agia chantageando. E mais uma vez, não é assim que acontece no reino inabalável do Senhor. Em nenhum momento da história, Deus agirá com chantagem, Deus agirá com conveniência. Deus, Ele é soberano e Ele é onisciente, meus amados irmãos. Ele não age de forma intempestiva. Outra comparação que quero fazer do reino terreno com o reino do Senhor, agora no verso 23. O verso 23, meus queridos irmãos, é um fato que está registrado também na história dos Hebreus, no livro de Flávio José. O verso 23 vai nos falar que Herodes foi ferido por Pérez. E é interessante nós atentarmos para o fato de que os reinados humanos são transitórios, são passageiros, mas o reino do Senhor permanece para sempre. É interessante aquilo que a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 90, versos 1 e 2: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Deus que é autoexistente, o Deus que é eterno, meus queridos irmãos, Ele possui um reino que é eterno e inabalável. O verso 10 do Salmo 90 vai dizer: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É isso que nós estamos vendo em Atos capítulo 12, verso 23. Herodes passou. Outros governantes, meus queridos irmãos, passaram e passarão.
Às vezes nós achamos que o presidente agora que assumiu lá, que foi eleito, Donald Trump, é o dono do mundo. Ouvimos alguma notícia lá do presidente da Rússia e achamos que eles são os principais, aqueles que vão decretar o final da humanidade. Não. Mas esses governos, meus queridos irmãos, eles são transitórios. Que o reino do Senhor, ele é eterno, o reino do Senhor permanece para sempre. O profeta Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, vai nos dizer: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. O seu domínio é um domínio eterno que não acaba. O seu reino jamais será destruído. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós somos encorajados pela palavra de Deus, conduzidos aqui pelo Ministério de Busca nessa manhã, a buscarmos em primeiro lugar o que mesmo? O reino de Deus e a sua justiça. É por isso que nós somos aconselhados, encorajados, exortados pela palavra de Deus a não trabalhar pela comida que perece, mas por aquilo que pode satisfazer a nossa alma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela prevalece porque ela é e faz parte do reino que é inabalável. A igreja do Senhor Jesus prevalecerá. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo também, à luz desses versos que tomamos como base a nossa meditação, que a igreja do Senhor Jesus prevalece porque ela possui um Deus que é um justo juiz. E o verso 23, nós temos aqui uma expressão do juízo do Senhor. O verso 23 vai nos dizer: visto que Herodes não glorificou a Deus, e imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por veras. Aqui nós temos um manifestado juízo de Deus sobre Herodes. E podemos aqui aprender, meus queridos irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos os avanços, meus queridos irmãos, que nós vivemos como igreja, a glória não é do pastor, não é da diretoria estatutária, não é do ministério coral, de nenhuma comissão. Toda honra e glória é para o Senhor. O Salmo 115, que também está na nossa ordem de culto, que nós meditamos também nessa semana, vai nos dizer o que mesmo? Não a nós, Senhor, mas ao seu nome da glória, por causa do seu amor e fidelidade. Somente ao Senhor nós devemos dedicar louvor. Somente ao Senhor nós devemos glorificar, meus queridos irmãos, porque Ele de fato é um justo juiz, e não são muitas as vezes que nós percebemos o manifestar desse juízo de forma, vamos dizer, praticamente imediata ou instantânea. No capítulo 5 nós temos um relato desse manifestar de juízo de Deus. Agora no capítulo 12, o mesmo anjo do Senhor que tirou Pedro da prisão nos versos anteriores é o mesmo que agora fere Herodes, para que ele seja comido por veras. É interessante que nós entendemos, meus queridos irmãos, que nenhuma criatura escapa do juízo de Deus. Ele não é um juiz parcial, ele é um juiz a quem todos irão comparecer. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12, o texto da palavra do Senhor vai nos dizer: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo
interessante nós entendermos que o Apocalipse está falando do livro das obras, e também estamos falando do livro da vida. E aqui nós encontramos o texto bíblico nos mostrando um Deus que é um justo juiz. E é por isso, meus queridos irmãos, que esses irmãos aqui, os crentes da igreja primitiva, ao serem perseguidos, eles não começam a se unir e falar assim: vamos nos armar, vamos agora nos opor a Herodes, que é delegado ou nomeado por César, por Cláudio César. Aqueles irmãos não fazem isso. Eles não armam, vamos dizer, uma vingança. O que é que eles fazem no capítulo 12? Aqueles irmãos se juntam para orar incessantemente e descansar na justiça do Senhor, do Deus que é o justo juiz, do Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A igreja do Senhor Jesus, ela prevalece, meus queridos irmãos, porque nós fazemos parte de um povo que é justificado pelos méritos, pela obra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 5: justificados pela fé, ou declarados justos por meio da fé, vocês têm paz com Deus. De modo que no dia do juízo, o Senhor vê a presença de Cristo em nós, o sangue de Cristo em nós, que nos purificou de todo pecado. Porque em Cristo Jesus nos tornamos nova criatura, e por meio dele somos chamados a viver em justiça, a viver em santidade. Já os ímpios, meus queridos irmãos, como diz o salmista lá no capítulo 1, verso 6, eles de maneira alguma prevalecerão na congregação dos justos. A igreja do Senhor Jesus prevalece também, porque ela é portadora da palavra eterna de Deus. Observe o verso de número 21. Verso 21. Possivelmente no aniversário de Cláudio César, o texto vai dizer: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Há uma adagem popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E esse texto está nos mostrando que nem sempre, a maioria das vezes, meus amados irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. É muito provável, meus queridos irmãos, que Herodes naquele dia, mais uma vez visando o prestígio, tenha feito um discurso muito eloquente, tenha discursado de uma forma, vamos dizer, que deixou o povo maravilhado. Mas é interessante nós pensarmos que nós não temos nenhum registro de sequer uma linha daquilo que Herodes disse. As palavras dos homens, ou da cidade dos homens, ou do reino dos homens, são passageiros. Mas é interessante entendermos e crermos que as palavras do Senhor permanecem para sempre. Em contraste ao discurso de Herodes, nós chegamos no verso 24, quando o texto vai nos dizer: entretanto, o que acontecia no verso 24? Entretanto, a palavra do Senhor os irmãos perceberam o contraste aí? A palavra do rei terreno com a palavra do Deus que é dono de um reinado na palavra eterna. A palavra do Senhor crescia e se espalhava. Nós encontramos, meus queridos irmãos, essa mesma palavra prevalecendo e chegando até nós. Ela não se espalhou apenas no primeiro século, não, ela chegou a nós e ela ainda hoje tem se espalhado e alcançado corações por meio de irmãos que são tradutores bíblicos, por meio de missionários que se colocam à disposição de Deus para ir a lugares longínquos para pregar a palavra. Essa palavra tem se espalhado através da sua vida quando você se dispõe a proclamá-la. E essa palavra, meus amados irmãos,
permanecerá para sempre. É por isso que a igreja do Senhor Jesus prevalece, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está alicerçada sobre essa palavra, sobre as palavras do Senhor Jesus, que vai nos dizer que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus continua avante, servindo ao Senhor. Mas em quarto lugar, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus prevalece, porque Deus sustenta a sua obra. O verso de número 24 vai nos dizer: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos mais um breve relatório que Lucas faz sobre o crescimento, sobre o avanço da igreja, sobre essa igreja que prevalece e permanece. E eu quero então te fazer recordar de outros relatos que Lucas faz menção desse crescimento. Volte aí no capítulo 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7. Quando o texto vai nos mostrar Lucas fazendo esse relato, quero pedir os nossos irmãos do Ministério de Busca para chegarem mais. Verso 6, capítulo 6, verso 7, vai dizer: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Nós encontramos aqui no capítulo 6 o registro da igreja do Senhor Jesus crescendo, da igreja do Senhor Jesus prevalecendo. No capítulo 9, verso 31, mais uma vez, um outro relatório, um outro registro dessa igreja que prevalece. E o verso 31 vai nos dizer: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja prevalece, meus queridos irmãos, porque é Deus quem sustenta a sua obra. O verso 25 vai fazer menção de João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, que agora se junta a Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. É interessante nós entendermos que o Senhor levanta trabalhadores para a sua seara. Deus é quem levanta obreiros. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos rogar ao Senhor da seara, ao dono da igreja, para que acrescente a sua obra de trabalhadores. A igreja do Senhor é sustentada pelo Senhor, que a faz crescer, que usa o seu povo para o seu avanço. E eu quero neste momento te convidar a ficar de pé para juntos orarmos ao Senhor e colocarmos as nossas vidas diante de Deus. E os desafios que esse texto me apresenta nessa manhã, nos apresenta, meus amados irmãos, é o desafio de investirmos naquilo que é eterno. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Invista naquilo que é eterno. Nós temos aqui Herodes, um homem que queria ganhar cada vez mais prestígio, cada vez mais território, mas o seu final foi trágico, porque não glorificou a Deus. E esse é o destino, meus queridos irmãos, de todo aquele que não investe ou não semeia, que não busca aquilo que é eterno. E nós somos chamados nessa manhã a fazermos isso. O segundo desafio que esse texto me apresenta é o desafio de descansarmos na justiça de Deus. E por que isso é um desafio? Porque nós somos tendentes, meus queridos irmãos, ao revanchismo ou à vingança. Nós somos tendentes, meus queridos irmãos, quando alguém pisa no nosso carro, a fazer o que mesmo? Pisar no carro da outra pessoa também. E nós precisamos aprender a descansar no
Deus que é justo, justo juiz, e seguindo as orientações lá no capítulo 12 de Romanos, a não deixar sermos vencidos pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. O terceiro desafio que esse texto me apresenta é o desafio de alimentarmos a nossa alma com a palavra do Senhor. E por fim, creiamos na provisão do Senhor para a sua igreja. Creiamos na provisão do Senhor para o seu povo. E no Senhor, meus queridos irmãos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para caminhar como igreja. No Senhor, a sua vida, a sua família tem tudo aquilo que precisa para continuar atravessando este mundo, meus amados irmãos. E nós, neste mundo, somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós caminhamos para o destino do novo céu e a nova terra, para esse reinado inabalável e definitivo do Senhor. Mas enquanto estivermos por aqui, creiamos na provisão e no cuidado de Deus. Eu quero te convidar, mais uma vez, a cantarmos esse cântico que nos cai primeiro, que está lá baseado em Mateus 6:33. E depois desse cântico, orarmos ao Senhor, pedindo Ele que derrame graça sobre nós, que nos capacite de fato a olharmos para aquilo que é eterno.
Muito obrigado, Deus, por todas as famílias do teu povo que está aqui reunida nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte deste reinado do Senhor, deste governo do Senhor, e que nessa manhã, sobretudo, possamos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Pai querido, nos ensina, Deus, em cada momento da nossa caminhada de fé, a descansar nos teus cuidados, a descansar de modo a vencer o medo, a descansar de modo a vencer as preocupações, a descansar de modo a vencer a inquietação, de modo que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, o coração em Cristo Jesus. Amém. Pai querido, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque temos visto o Senhor feito grandes coisas em nosso meio. Temos visto os nossos queridos irmãos se recuperando de enfermidades. Temos visto o Senhor preservar os teus servos. E nós pedimos que o Senhor continue a pastorear o coração dos nossos irmãos e irmãs que ainda passam por este tempo de tratamento. Que o Senhor possa restaurá-los, que a tua palavra, que é viva e eficaz, conforte esses corações. Pai querido, nós pedimos a tua condução agora, quando estaremos indo aos nossos lares, que possamos voltar guardados e protegidos pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos permita, em outros momentos, estarmos juntos, como hoje à noite, às 19 horas, para continuarmos celebrando o teu santo nome. E nós suplicamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça